Certo? Começou. Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. E antes de começar esse vídeo eu quero dar aquela explicação básica pra vocês, porque eu fiquei uma semana aí sem postar vídeo. Acontece que eu fiquei meio doente na semana passada, né, desde o final ali da semana retrasada. E aí eu tava planejando gravar os vídeos e que eu geralmente tento gravar no final de semana ou perto do final de semana, quando não dá pra gravar na semana em si. E aí acabou não dando de jeito nenhum, não tinha voz, não tinha condição. E, enfim, por isso acabou ficando só com os cortes aí ao longo da semana. O cabelo tá caindo no meu olho. E, então, é isso. Peço desculpa pra vocês e agradeço aí a paciência de vocês que ficaram uma semana só basicamente tendo releitura aí, né? Os cortezinhos dos vídeos que eu soltei, mas estamos aqui de volta com os vídeos de sinopses. Eu estou configurando o programa pra gente poder ter umas lives aí. Se tudo der certo, a gente já vai ter live talvez essa semana aí ou na próxima, beleza? Mas eu não vou parar de fazer os vídeos de sinopses aqui, porque a gente tem muita sinopse. Só para vocês terem uma ideia, essa sinopse que eu tô prestes a ler aqui para começar esse vídeo foi enviada em fevereiro de 2021. Então faz quase um ano, né? Tem um ano de espaço entre sinopses, eu quero tentar diminuir esse gap aí, e para isso a gente precisa arregaçar em vídeo de sinopse, então conto com o seu apoio aí também, deixando um like, deixando um comentário e assistindo o vídeo até o final por YouTube, e enviar esse vídeo para os outros inscritos e a gente ter aí um tanto legal de visualização, que tá foda, tenho que dizer isso. Mas vamos lá, bora começar. Eu vou começar lendo aqui um detalhe que o autor colocou, né, uma explicaçãozinha, antes de ler a sinopse, porque daí eu acho que vai ajudar a ter uma ideia melhor do que a gente vai ler. Ele comenta aqui que o nome Eli se pronuncia Eli. E aí ele fala que para criar a história ele usou como referência o universo de Bleach de Naruto e com um pouco do jogo que é o jogo favorito dele, que é o Bloodborne. Ok, uma coisa que eu diria é, se a leitura é bem diferente, né, tipo você tem ali o Eli e Eli, eu acho que não teria problema nenhum em colocar o nome da personagem na história Eli mesmo, porque uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer quadrinho, e eu já tô dando dica antes de começar a ler a sinopse, então vai vendo aí como a gente volta com esse quadro aqui com os dois pés no peito. Quando a gente vai fazer um quadrinho, você vai decidir o nome do seu personagem, você meio que tá contando com como o seu leitor vai ler aquele nome. Então se a gente coloca um nome muito complicado, fica completamente à mercê do leitor como é que ele vai interpretar aquele nome. Tipo assim, por mais que você tenha criado, é o leitor ali. Você não tem como mandar um áudio para todo mundo que vai ler a sua história para explicar a leitura e tal. E mesmo que às vezes você explique com uma nota no início da história, como fez aqui, né? Explicando como que é a leitura, provavelmente depois do cara ler uns 3, 4 capítulos, às vezes ele esquece dessa nota e começa a ler do jeito dele. Vai ler, sei lá, Eli. Então eu acho que se existe uma leitura e existe uma forma ali de você, dessa leitura ficar, vamos dizer assim, visualmente bonita, né? Não fica um negócio completamente estranho na hora que você coloca aquilo ali escrito, né? Como Eli, que eu achei que fica um nome até bonito, fica até mais bonito do que Eli. Eu acho que dá pra usar Eli, pronto. E aí você tem uma garantia que todo leitor da sua história vai ler o nome do personagem ou da personagem, do personagem, com a leitura certa. Então eu acho que vale bastante a pena, nesse caso, você ver a leitura mesmo e colocar direto a leitura. Porque aí você meio que garante. Você garante que todo mundo vai chamar o personagem do jeito que você imaginou e tal. Acho uma boa ideia. Vamos começar a sinopse agora. Pessoas sem memórias têm surgido de repente no reino de Sinzhnal. Eli, aí eu já ia ler, Eli. Eli, um jovem adulto com semblante pesado, é uma dessas pessoas, um perdido. O último que apareceu. Ele precisa descobrir como sobreviver neste mundo nada familiar, onde a alma é usada como arma. Bestas colossais, sábias e misteriosas assolam nações e guerras são parte do cotidiano. Se envolvendo no meio militar de Sinzhnal, Eli procura descobrir quem ele é e quais segredos este lugar esconde, tentando entender o que é ser humano. Ok. Gostei dessa parte dos personagens, né, das pessoas que aparecem sem memória, e, tipo, isso ser algo corriqueiro ali nessa parte do reino. E talvez esse negócio dele se envolver no meio militar seria interessante se isso não fosse uma decisão direta dele. Se você pensa que você tem um reino, assim, eu não sei se o autor tá querendo trabalhar esse reino de uma forma onde ele é mais bonzinho, digamos assim, né? Onde ele é mais mocinho da história, tá do nosso lado da história, ou se ele é algo mais ambíguo ou até meio vilão. Mas uma ideia que eu achei interessante poderia ser realmente do reino se aproveitar dessas pessoas que não têm memórias para usar realmente no seu exército. Porque
O lance de aparecer um monte de pessoas sem memória é um problema pro reino, né? Tipo, pô, são mais cabeças, mais bocas para alimentar, pessoas que não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Essas pessoas são facilmente manipuláveis para poder entrar no exército e ser bucha de canhão mesmo, para ficar lá na frente e morrer primeiro, né? Guerras, principalmente numa época meio medieval, que é o que eu tô percebendo que se passa aí, né? Essa história, né? Um período meio ali medieval, talvez início, né, da industrialização e tal, talvez até meio steampunk, mas pelo que eu vi aí com monstros, todas essas coisas assim, pra mim tem cara de medieval, posso estar errado. Mas vamos lá. Guerras, né, são vencidas com números, então um reino ele vai querer se aproveitar do máximo de soldados possíveis e um bando de gente sem memória aparecendo à torta e à direito lá, cara, eu acho que seria uma ótima forma de mão de obra, né, de gente manipulável e fácil ali para compor número no exército. E aí, ao longo disso, ele vai tentando, porque obviamente seria o objetivo de qualquer pessoa que perdeu a memória, recuperar a memória e saber quem é. O lance do tentando entender o que é ser humano já me dá uma dúvida maior, né? Então, o Eli, ele não seria um humano, mas ele tem alguma coisa nele, assim, que, tipo, que diferencie ele de um ser humano, ou quando coloca isso é realmente o fato de ele ter perdido a memória e aí ele tá reaprendendo tudo. É sempre complicado, né, quando a gente vai fazer um personagem sem memória nesse sentido, porque o personagem sem memória ele tem um certo nível de perda de memória, né? Mesmo pessoas com amnésia no mundo real tem essa questão. Então, às vezes, ela perde memória de um determinado ponto da vida pra frente, né? Então, tipo assim, a pessoa ela tem 40 anos, mas ela teve ali algum acidente traumático, ou algum realmente acidente físico, e ela perde a memória, sei lá, dos 15 anos pra frente, dos 18 anos pra frente. Então, até os 18 anos ela lembra normal, igual a gente lembra, né? A gente lembra com lacunas e tal, mas a gente lembra onde a gente estava há alguns certos anos atrás. E a partir daquele determinado ponto ela esqueceu tudo. Então ela sabe mais ou menos quem ela sabe algumas coisas. Mas vamos lá, a pessoa que perdeu a memória quase que como um todo a ponto de não saber quem ela é. Ela sabe falar, ela sabe algumas coisas que ela talvez tenha aprendido, alguma coisa de memória muscular e algo assim. Pensa, por exemplo, né, que você anda todo dia para um determinado lugar. Você não pensa necessariamente certinho todo o caminho que você faz para ir até aquele determinado lugar, porque você já está bem acostumado, né? Na época que eu morava, né, na casa dos meus pais, eu ia geralmente buscar, né, a Pamela, que agora é minha esposa, na casa dela. E isso era algo tão cotidiano, eu fazia tantas vezes, que eu ia moscando, assim. Quando eu percebi, eu já estava lá na frente da casa dela. Então, tipo, era um caminho que eu fazia quase que automaticamente, o caminho da minha casa até a casa dela. E você passava por várias ruas, virava, etc. Então é uma coisa quase que de memória muscular mesmo. Eu fazia tanto aquilo que eu não precisava prestar atenção muito para onde que eu estava indo. Eu já ia automático. Uma pessoa que perdeu a memória, várias vezes tem essa mesma memória muscular, né? Então ela lembra de algumas coisas, não diretamente, mas indiretamente. Isso pode até ser uma ponte para o ir lá e começar a recuperar algumas memórias com base nisso. E aí, voltando para o lance de ser um ser humano, né? O que exatamente essa frase está querendo dizer? Se é exatamente o lance de ele perceber depois que ele não é humano e aí ele vai aprender isso, ou se é um lance mais filosófico de realmente ele ter perdido tudo, então ele não se considera um ser humano porque ele não sabe mais viver em sociedade, não sabe interagir com outras pessoas, não tem as mesmas emoções e coisas do tipo, por conta talvez dessa perda de memória. Então é sempre interessante trabalhar o quão drástica é a perda de memória dessa pessoa e talvez a partir desses pontos aí de memória muscular, como que ela vai recuperando e tal, e voltando a memória dela. Acho que a história tem um mistério bem grande, bem legal para ser resolvido, que é exatamente esse conflito interno do personagem. Eu acho que dá pra trabalhar isso muito, muito bem. Gostei de verdade. Se vocês estiverem ouvindo um barulhão aí no fundo, né? É que tá tendo uma limpeza na praça que fica aqui perto do prédio. E tem um outro prédio também sendo construído aqui na rua do lado. Então pode ser que esteja vazando algum barulho aqui pro microfone. Eu espero que não, mas se tiver, enfim, desculpem. De qualquer modo, além da doença que eu tive semana passada, eu também tô pra me mudar, né? Minha esposa, ela conseguiu passar em um concurso em outra cidade, que é a cidade onde eu morava antes, né? Na mesma cidade da casa dos meus pais. E a gente tá procurando atualmente um lugar pra ficar lá. Então deem tchau, talvez aqui logo pra esse cenário. A gente vai ter um cenário novo e isso também talvez afete um pouco a periodicidade dos vídeos. Então, por favor, eu vou pedir mais paciência de vocês aí, né? Além da que já tiveram semana passada, por conta de eu ter ficado meio mal, talvez aí tem chance de afetar um pouco os vídeos essa mudança. Mas eu vou tentar
gravar bastante pra ter ali material pra postar enquanto eu tô preocupado e fazendo todas essas partes de encaixotar tudo isso daqui que vai dar um trabalho do cão, velho. Encaixotar tudo isso e transportar, descer de elevador é uma desgraça. Vamos lá. O nome dessa sinopse aqui é Besteiro. Ele já fala que é um terror slasher com mistério. Beleza. André, Emily, Júlio, Lorena, Marcos e Miguel vão comemorar o fim do ensino médio numa pousada. Clássico. Clássico. Durante a noite, Lorena sai para tomar um ar e encontra um corpo atrás da casa. Ela volta até o grupo e Marcos chega à conclusão de que o assassino é um deles, deixando todos apreensivos por terem suas ambições em risco. Ok, é bem o clichê e não tá muito aprofundado. Então, assim, não tem muito o que eu possa dizer com base só no que tá aqui. O que eu posso dizer é talvez levantar algumas dúvidas, algumas perguntas que podem ajudar o autor dessa história, e se você tá pensando numa história parecida, ajudar você ao tentar responder essas perguntas, ajudar a desenvolver mais a história e caminhar mais pra uma história um pouco mais próxima, mais pessoal, né? Não algo ali que é aquele roteiro já batido. Ok. Eu não consigo gravar vídeo longo sem tossir. Foi mal. Eu acho que eu não me recuperei completamente também. Então vamos pegar leve aqui, mas vamos ler. Ok. A gente tem vários personagens e aqui na história fala que tem as ambições deles, né? Claro que beleza, você ser acusado de assassinato e ser preso influencia em qualquer ambição de qualquer pessoa. Seja ambição desde, sei lá, uma ambição de reencontrar alguém que tá perdido, que tá algum ente querido, seja a ambição de casar, seja a ambição de ter uma casa, seja a ambição de ter um emprego, de entrar na faculdade, qualquer coisa é interrompida por um assassinato. Eu não entendi exatamente como que o Marcos chega a essa conclusão, né? Mas beleza, ele vai chegar na conclusão de que o assassino é um deles. Na história tem que ter um motivo claro pra ele chegar nessa conclusão, né? Tipo, porque se, vamos lá, aquilo que eu sempre falo, né? Uma história ela tem que se pautar meio que na realidade, mas que ela se passa no mundo fantástico e coisas do tipo. O que é fantástico no mundo pode ser fantástico, o que não é tem que se pautar na nossa realidade. Então vamos lá, a gente tá aqui, nós somos um grupo de amigos e tal, nós vamos lá passar numa pousada. Todo mundo se conhece, todo mundo é brother, beleza. Aparece um corpo. As últimas pessoas que a gente vai desconfiar somos nós mesmos. Ninguém sai com outra pessoa achando que essa pessoa pode ser um assassino. Ainda mais vai pra um lugar isolado achando que aquela pessoa pode ser um assassino. Então, pô, eu nunca vou desconfiar dos meus amigos. Nunca vou desconfiar de vocês que mataram aqui pra uma pessoa. Sempre a gente vai ter a hipótese. Não, deve ser alguém de fora. Tem um assassino por aqui. A gente tá numa cabana no meio da floresta. Sei lá, numa pousada em algum canto. O dono da pousada é o assassino. Sempre vai... A suspeita inicial vai ser pra algo de fora. Pra que essa suspeita ela esteja relacionada diretamente com um dos amigos, né, com os amigos ali que estão no grupo, é porque tem alguma pista forte de que aquilo ali envolve eles, né? Então vamos supor, se eles já passaram um tempo bastante naquela pousada para perceber que eles estão sozinhos, que não tem mais ninguém, ainda assim talvez haveria a possibilidade de achar que é um assassino, porque se aparecer um corpo é porque tinha alguém, e se tinha alguém pode ter mais alguém, pode ter mais pessoas. Então vamos lá. Eles podem estar realmente sozinhos e quem morreu é um do grupo. Aí beleza, só resta a possibilidade de ser um deles. E aí o lance seria você, pra fazer esse mistério, né, mostrar que cada um teria um motivo pra matar aquela pessoa do grupo que foi o cadáver, né, encontrado. E aí dentro disso fazer o leitor ficar na dúvida e ele fazer suas próprias apostas. Tipo, essa pessoa, o André tem motivo por causa disso, a Emily tem um motivo por causa daquilo outro, a Lorena por causa de alguma outra coisa, e assim vai. Cada pessoa tem um motivo. Independente de ser alguém que morreu ali por conta deles, que estava no grupo, ou alguma outra pessoa, teria que fazer algo relacionado a isso. Mas daí quem seria essa pessoa que morreu para ter relação realmente de culpa, não uma relação causal com algum dos membros, né, dos personagens principais ali da história. Eu acho que o grande foco da história é esse. Já tiveram várias histórias que trabalharam exatamente com essa mesma premissa de um grupo de pessoas, morre uma das pessoas, todo mundo tem motivo para matar aquela pessoa e aí você vai acompanhando a investigação até chegar no verdadeiro assassino. Isso é clássico. Eu acho que para um primeiro mangá dá para ir no clássico, fazer o clássico bem feito, mesmo que seja clichê, fazer legal, fazer uma história do começo, meio e fim, tal, fechadinha, bonita. Perfeito, cara. O meu primeiro one shot é o clássico clichê de investigação criminal também, de polícia, estilo CSI e tal.
Porque eu sempre comento isso quando eu vou falar sobre o primeiro one-shot que eu fiz, né? Chama Esker. Talvez um dia eu possa fazer um vídeo lendo ele aqui no canal. Você tem vontade de ver? Um vídeo meu lendo o Esker, analisando e tal, vendo os erros, esse tipo de coisa que eu faria diferente hoje? Acho que seria um conteúdo maneiro. Deixa aí nos comentários se você gostou dessa ideia. Beleza. Eu estava acostumado a fazer aquelas séries gigantescas, né? Imaginar em séries gigantes que eu sempre falo pra vocês não fazerem exatamente porque eu cometi esse erro. E quando surgiu um concurso que pedia um one-shot de 20 páginas, eu falei, cacete, como que eu vou fazer uma história em 20 páginas, meu? E aí eu lembrei que eu gostava bastante de NCIS, né? Que é um CSI B, digamos assim, né? Um CSI genérico. E aí eu pensei, cara, essas séries policiais de investigação, tipo CSI, NCIS, Bones, sei lá quais outras existem, elas geralmente se pautam em uma história fechada, um crime fechado que acontece ali, é resolvido ali naquele episódio. Você não necessariamente tem que assistir outros episódios para entender os acontecimentos daquele episódio, ele é apresentado ali. E foi nisso que eu me pautei para começar a fazer o one shot, e foi assim que eu fiz o primeiro. Eu falei, então beleza, eu vou fazer um negócio policial. Faço ali um serial killer, ele mata velhos, e beleza, e vai ter a investigação para chegar nesse serial killer, descobrir o motivo dele e acabar com o crime. Então é isso, esse é meu primeiro one shot. Mega clichê, mega qualquer coisa, né, nesse sentido de história, mas ele me ajudou muito a aprender como ir organizando as coisas para montar um one shot, e a partir dele eu consegui fazer outros que aí sim foram histórias um pouco mais originais. Então não tem nada de errado em fazer uma história que seja muito clichê no começo, se você está começando, porque ele vai servir de aprendizado. E aí realmente não querer extrapolar ou inventar muita coisa nesse início ajuda você até a manter os pés no chão ali para fazer um determinado número de páginas que você consegue contar a história, que você consegue ser capaz de produzir, né? Consegue ser capaz. Os dois significam a mesma coisa. Não aquele negócio realmente que vai se estendendo, sendo gigantesco, que de repente você nunca termina porque você não dá conta. Então, pra mim, a função de um primeiro mangá é sempre ser algo que você consegue dar conta. E nesse sentido, por mais que seja uma história meio batida, dá pra fazer bem feito e se tornar um mangá muito legal, ainda, como eu disse, que seja um clichê. Vamos pra próxima. Hey, desculpa interromper seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido e você vai gostar do motivo pelo qual eu estou interrompendo você. Acontece que eu estou lançando um curso grátis de esboço. Então não é aquele negócio que você vai ver no final, vou tentar te vender um curso e coisa do tipo. Não, é um curso grátis, ele é grátis. Você vai acessar o link aqui na descrição, vai digitar o seu e-mail lá e no seu e-mail você vai receber o endereço, né, o link para acessar as 5 aulas desse curso de esboço, né? O vídeo onde eu ensino a desenhar esboço é um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal, só que a qualidade dele é horrível, porque eu não tinha essa câmerazinha bonita que você está vendo aqui agora, e eu também não desenhava tão bem assim no computador ainda para conseguir explicar e passar minhas ideias. Mas agora a coisa é diferente. E ao invés de simplesmente refazer aquele vídeo e trazer aqui no YouTube, eu resolvi fazer muito mais, que é realmente abordar todo o conceito por trás de um esboço e entregar isso para vocês de graça. Então o link está aqui na descrição. Vê aí, inscreve seu e-mail e você vai receber lá. Confere se ele não caiu na caixa de spam, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Aí qualquer coisa, se caiu lá, você marca o Instinto Mangaka, que é o meu site, por onde você vai receber esse e-mail. Você marca ele como seguro para poder receber outras novidades e coisas que eu disponibilizo de graça para vocês. Link aqui na descrição, vai lá. Pode voltar pro vídeo. O nome dessa sinopse aqui é Wildcat. Aí já tem até, entre aspas, aqui a tradução, né? A gata selvagem. Eu acho que dá pra chamar de gata selvagem de boa. Mas beleza, Wildcat. Um evento conhecido como Grande Boom lança maldições em Megatsu City, afetando a maior parte das pessoas, transformando-as em Norujins, amaldiçoados, entre parênteses, né? Ele coloca aí a explicação do que seriam os Norujins. A jovem Catherine Yonosuke, ou Cat, e aí talvez venha o Wildcat, né? Ele escreveu Wildcat com K, eu até esqueci de mencionar isso. Como gosta de ser chamada, descobre que é portadora da maldição da Nekomata, o gato de duas caudas, ok. Uma vez que ela desperta esse poder, ela deve enfrentar inimigos no mundo Zero, Isekai, e do mundo humano, conquistar aliados e buscar respostas sobre o evento. Beleza. Aqui a gente tem um enredo clássico, né? Personagem comum recebe um poder e a partir desse poder ela tem que enfrentar inimigos, fazer aliados e tal.
Eu sempre tenho um quê, assim, um certo pé atrás quando é colocado na sinopse só, deve enfrentar inimigos e conquistar aliados. Porque isso é o clássico, isso vai acontecer em absolutamente qualquer história, né? O enfrentar inimigos pode ser tanto de forma física, né? Bater porrada, ou de forma mental, né? Com conflitos e tal, conflitos de interesse, aquele negócio de politicagem, enfim. De qualquer jeito, você tem que enfrentar inimigos e todo mundo tem que ter aliado, né? Uma história não vai ter só um personagem. Talvez alguma história tenha só um personagem, mas de qualquer modo, a maioria das histórias vai se tratar realmente de enfrentar inimigos e conquistar aliados. O grande lance numa história é o porquê, é o que faz essa pessoa enfrentar inimigos e conquistar aliados. É o objetivo por trás disso. Aí tem buscar respostas sobre o evento. A Catherine tem algum interesse em realmente saber a origem desse evento ou algo do tipo? Alguém tem interesse em saber disso? Alguém já estava pesquisando antes? Tipo, como que isso se relaciona com a personagem da Catherine especificamente? Já que é ela que a gente vai acompanhar. A Gata Selvagem é quem a gente vai realmente ver ao longo da história, então a gente precisa saber qual que é o objetivo dela em relação a isso. Ela quer saber esse evento por quê? Falar, eu recebi meus poderes por causa disso, mas ela gosta dos poderes, ela não gosta dos poderes, ela quer saber a origem do evento porque ela quer se livrar desses poderes, ela quer saber a origem desse evento porque tem alguma coisa a mais, porque assim, agora, pensando agora de cabeça, de bate pronto, se ela gosta dos poderes, eu não veria um motivo pra ela querer achar, tipo, não, como que eu recebi meus poderes? Teve esse evento, aconteceu isso aí, né, esse grande boom e tal, que fez essas maldições. Beleza, se ela ganhou o poder, ela tá feliz, ela não consigo ver ela ter um interesse muito grande em descobrir a origem e tal. Agora, se isso tiver algum motivo maior, né, esse evento deu poder pra ela, ela gosta do poder, mas esse evento também, sei lá, amaldiçoou um amigo dela, e o amigo dela virou um monstro, e ela teve que enfrentar esse amigo e, pô, agora ela quer saber quem começou isso, porque por mais que tenha sido bom com ela, foi ruim com outras pessoas. Ou isso, o legal de conversar sobre histórias é que você tem ideias enquanto você conversa. Então por isso que eu acho da hora fazer esse quadro aqui. E eu espero que você goste, mesmo que eu não esteja além da sua sinopse agora, né, nesse momento e tal, nesse vídeo, que você esteja gostando de assistir, porque vem essas ideias, a gente vai pensando e trabalhando coisas. Olha que legal. De repente, o próprio conflito da história é exatamente esse. Ela recebeu os poderes. E os poderes dela são maneiros. Os poderes aí da Nekomata são legais e tal. Ela virou a Gata Selvagem e ela sai por aí fazendo heroíce. Ela sai sendo heroína e tal, e beleza. Mas teve pessoas que sofreram maldições ruins. E aí talvez, não é que ela quer buscar a origem do evento, é só que ela não tem vontade de buscar a origem do evento exatamente porque os poderes que ela ganhou foram bons. Mas tem um grupo de pessoas que foram injustiçados por isso, que ganharam os poderes ruins ou coisa do tipo. Tem uma discussão sobre isso mais ou menos no X-Men também, né? Entre os X-Men bonitinhos, que são os X-Men, e os Morlocks, que são os X-Men feios, né? Que são os mutantes que ficaram feios, que não conseguem viver em sociedade certinho. E aí, beleza, tem esses outros, e aí meio que ela vai ser confrontada com essa realidade, que tipo, pra ela deu sorte e ela ganhou poderes legais, mas tem um monte de gente que não ganhou poderes legais e que agora eles são vistos de forma ruim pelo mundo, pela sociedade, etc. E aí talvez a jornada dela é ajudar esses outros que não foram, né, que foram injustiçados e tal, a descobrir a origem do evento e talvez reverter o poder pra eles. Tipo, ela quer manter o poder dela, mas ela quer ajudar a reverter o poder daqueles que receberam um poder ruim, uma mutação, se tornaram algum monstro, etc. Acho que seria uma motivação bem legal. Daria pra começar a história sem ela ter essa motivação direta, ela só querer realmente aproveitar o poder dela, ser uma espécie de heroína ou algo do tipo. E aí, a partir daí, ela vai conhecendo esses outros, e esses outros confrontam ela com essa realidade que ela não via, e a partir daí cria-se um objetivo maior. Acho que pode ser um caminho interessante pra essa história. Eu acho da hora falar sobre histórias por causa disso. A gente acaba tendo essas ideias e coisas do tipo, e vai vindo. É muito legal. Próxima sinopse, Mansion Mind. Eu acho que seria tipo a mente da mansão. Mansão mental. Mansão mental. Fica legal em português. Mansão mental. Olha lá. Deza, um acomodado. Ah lá, a voz que não querendo falhar já. Gravei nem meia hora de vídeo, a voz já tá falhando. Deza, um acomodado coitadista. Foi criado com o propósito de cuidar e proteger sua estabelecida mansão. Ok. Porém, com o andar dos anos, percebe que gerenciar esta enorme e complexa casa é mais difícil do que parece. Domo, seu companheiro e mordomo. Domo, mordomo, ok? Eu adorei o nome. E mordomo leal e misterioso acaba subitamente se mostrando mais estranho que o normal. Ele já era misterioso, deixando o Dez encurralado entre salvar a si
Ou a seu mordomo. Pera aí. Eu achava que ia pra outro caminho. Salvar a seu mordomo. Contra o quê? Eu não... Eu fico na dúvida sobre como analisar essa parte, porque eu realmente não tenho a informação principal ali que daria o sentido pra história, que é salvar-se ao seu mordomo do quê? Eu não consigo saber, porque daí a história pode ir pra um caminho completamente maluco, né? Salvar dos espíritos da família que querem destruir a mansão, ou salvar dos bandidos que querem tomar a mansão porque o pai do cara sei lá, era envolvido com a máfia, ou salvar ele a si mesmo da solidão profunda. Sabe? Tipo, a história pode ir desde o caminho mais cotidiano e filosófico até o mais extrapolado. Eu não sei exatamente qual parte analisar. Mas vamos analisar os personagens, que é sempre interessante. Deza é um acomodado e coitadista. Então, beleza, ele é aquele personagem que a gente vai detestar, geralmente. E aí é sempre complicado fazer personagem que a gente vai detestar. Ninguém gosta de acompanhar a história onde o protagonista ele é um merda. Então, se o protagonista é um merda, tem que ter algum outro personagem que seja cativante, que seja um motivo de a gente querer continuar acompanhando a história. Outro personagem que seja mais ativo, que faz a história ir mais pra frente. Ou a gente trabalha com uma história mais de comédia, né, e vai zoando o Dez aí ao longo desse negócio dele ser meio coitadista e tal. Eu acho que o grande arco da história seria exatamente pegar o Deza como um personagem que ele é vitimista, né? Que ele fica achando que tudo tá nas costas dele, e que o mundo é mal com ele, coisa do tipo, e fica fazendo aquele mimimi, e se tornar um personagem mais proativo e aprender que ele tem que tomar suas próprias decisões, caminhar com as próprias pernas e tal, e parar de ficar sendo tão coitadista como a própria sinopse diz. Eu acho que é um arco interessante pro personagem. Aí, é claro, tem que pensar nos eventos, né, na cadeia de eventos que vai se dar ao longo do enredo da história, para que leve ele do ponto A até o ponto B. Ser um coitadista e ser mais seguro e confiante, e enfim, e mais consciente dos seus atos. Aí, beleza, a gente tem o domo e o mordomo. Tem que falar sempre assim, porque ficou muito bom, domo e mordomo. Aí a gente tem o domo e o mordomo, que ele acaba sendo mais estranho. E aí eu não entendi qual que é isso. Quando falou misterioso, tornou mais estranho, eu imaginei que ele poderia começar a ser perigoso, ao ponto de, sei lá, o Deza começar a desconfiar que o mordomo quer matar ele pra ficar com a casa, sei lá, por exemplo. E aí ter esse jogo de gato e rato, talvez, do mordomo e do Deza na casa, e talvez um gato e rato ali mais psicológico. Então, tudo que o mordomo faz, vamos pra uma história de comédia já. Tudo que o mordomo faz, o Deza acha que é porque ele quer matar ele, por exemplo. E na verdade, sei lá, o mordomo... E aí fica o leitor com aquela suspeita, né, de que, pô, esse mordomo aí realmente tá querendo matar. E aí, sei lá, pensando nessa jornada do herói, do Deza saindo de um coitadinho pra um personagem mais confiante, que tem mais atitude e tal, o mordomo podia estar fazendo exatamente as coisas suspeitas pra transformar o Deza num... Como que é o nome? Um amo? Como que é o nome? O chefe do mordomo, sei lá, o dono da casa. Transformar ele num cara de verdade, tipo, numa pessoa. Então, ele tá agindo de forma suspeita e fazendo o Deza suspeitar dele exatamente com o propósito de tornar o Deza uma pessoa melhor. Seria um ótimo roteiro pra um one shot. Meio ali que de comédia, mas com uma mensagem legal no final. Pra mim, perfeito, cara. Fiquei até com vontade de fazer essa história agora, porque acho que dá uma história muito legal de comédia. Trabalhando com esse pano de fundo aí, dessa mensagem realmente pra todas as pessoas, né? Não serem vitimistas, não pensarem que o problema tá só nos outros e que o mundo tá todo contra você, mas sim se impor, tomar atitude e fazer as coisas e aceitar também as consequências dos próprios atos. Acho que seria uma puta de uma história. Gostei, de verdade. O nome desse aqui é We Are the Future. Nós somos o futuro. Gostei do nome. O mundo está em um grande processo de evolução de grandes tecnologias desenvolvidas e criadas pelo Sr. Johnson. Sr. Johnson! Que faz um acordo com o misterioso e demoníaco... Com o ser misterioso... Eu pulo uma palavra do nada, não sei porquê. Com o ser misterioso e demoníaco para o ajudar com seus experimentos de fusão de pessoas com animais. Bacana. Transformando os seres humanos em novas espécies mais evoluídas. Ok. Para impedir os planos dele, as jovens Samantha e Renata se unem para detê-los. Certo. Gostei da premissa ali. Então, tipo, é um cara que já é um médico, ele já faz um negócio bizarro e ele ainda faz um pacto com um demônio. O bicho é o tinhoso mesmo. O que pra mim falta nessa sinopse para eu entender melhor é quem é as jovens Samantha e Renata, né? Da onde que elas vêm nessa história? Dá pra gente abordar isso, né, de duas formas
diretas. Na forma que eu consideraria mais pra ação, seriam personagens que estariam diretamente relacionadas com o Sr. Johnson, como por exemplo, cobaias dele. Então você tem duas cobaias dele que sofreram ali por conta disso, ou uma delas é cobaia e a outra é uma pessoa normal, mas que acaba achando essa cobaia, e aí as duas se juntam para enfrentar e para deter o Sr. Johnson. Eu acho que aí iria para uma história mais séria, mais obscura, mais sombria e tal. E a gente teria uma versão um pouco mais comédia, onde, sei lá, o Sr. Johnson é um velho que tá fazendo isso do outro lado da rua, né? E aí você tem duas crianças, duas jovens ali, que moram na mesma rua e que desconfiam desse velho e acabam meio que se metendo em altas confusões, digamos assim, ao tentar descobrir esse negócio. Como esse negócio de fundir pessoas com animais é um negócio meio macabro, eu acho que talvez a primeira versão da história funcionaria um pouco melhor. Então, ou a Samantha ou a Renata pode ser uma das cobaias que tava ali, e aí uma das outras vai lá e salva ela, ou ela consegue fugir e é achada pela outra, e aí as duas acabam tendo essa missão. E aí sempre tem aquele lance de tentar falar com a polícia não acredita, tentar falar, sei lá, com um adulto, já que elas são jovens, tá na própria sinopse. Tentar falar com um adulto, o adulto também não acredita e tal, e aí elas terem que se virar sozinhas com isso. É bem legal. Eu gosto desses roteiros onde você tem crianças ou jovens que estão sozinhos contra um perigo, contra um mal muito maior do que eles. Eu acho que é muito legal porque uma história ela é medida com base em quão grande o seu conflito é. E quando eu falo quão grande, não é só tipo, tem um ser que vai destruir o universo. Beleza. Eu falo assim, o quão grande o conflito é perante o protagonista. Então, se o seu protagonista é uma criança, uma coisa que é muito... Por exemplo, um adulto psicopata. Um adulto psicopata já é perigoso para um adulto normal. Por uma criança que não está com o apoio de um adulto, de um policial, de algum responsável, é um perigo inimaginável. Então, te dá uma tensão na história muito grande. A história fica tensa ali, você fica vidrado ali dentro da história querendo saber o que vai acontecer, porque, caraca, como que essa criança vai conseguir sobreviver a um adulto psicopata? Como que duas garotas, sem ajuda de polícia, sem ajuda de mídia, sem ajuda de pais, de família, de nada, duas garotas vão enfrentar a caceta de um cientista maluco que fez um acordo com o diabo, né? Tipo, eu acho que é uma história que dá muito certo, cara, que daria pra ficar muito legal. Muito legal mesmo. E, vamos lá, né, de novo, eu acho que a história segue pra esse rumo. Mas daria pra fazer uma versão mais comedinha também, fica com cara de Pixar, né? Esse negócio de duas crianças, aí elas veem lá um senhor e aí elas começam a investigar o senhor e tal, e tentar enfrentar ele, meio que, tipo, parar ele por conta própria, tentar expor, sei lá, as coisas que ele tá fazendo de algum jeito que dê certo. Só que elas são crianças, então... O próprio lance delas serem crianças faz elas fazerem as coisas de maneira um pouco mais burra e tal, né? Enfim, criança não tem noção do todo, não é mini geninho. Eu acho que também seria um caminho legal pra essa história. Acho que esses dois caminhos seriam bem legais. Próxima. O nome dessa história aqui é Tashig nas Batalhas Dimensionais. O mundo de ambições, para quem quer se tornar o mais forte, existem dificuldades. Sempre. Patamares diferentes, poderes diferentes e poderosos monstros dimensionais. Tashig e seus amigos procuram juntos se tornarem mais fortes. Foi mal, tô lendo aqui porque deu uma complicada aqui no português aí, beleza. Procuram jeitos de se tornarem... Eu falei juntos, né? Tashig e seus amigos procuram jeitos de se tornarem mais fortes para serem poderosos guerreiros dimensionais. Após sua casa ser incendiada e sua mãe ter sido morta, Tashig treina todos os dias para dominar o poder de sua energia espiritual. Um grande vilão da Dimensão 15 decidiu instalar o portal dimensional em sua cidade. Tashig e seus amigos terão que lutar contra vilões para desativar o grande portal que se localiza em cima do maior shopping da cidade. Ele deixa aqui que o mangá já está em desenvolvimento. Primeiro, parabéns. Isso aí, cara, tem que fazer mesmo. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre isso. Eu já comentei isso em alguma sinopse, em algum vídeo atrás, mas a busca por poder... num personagem, principalmente num personagem principal, ela tem que ser motivada por alguma coisa. Sempre a busca por poder ela é motivada. Independente, mesmo num vilão, a busca por poder ela é motivada, né? Você quer o poder para algo. Se a mãe dele foi morta, talvez ele não tenha conseguido proteger a mãe, né? Ele viu e aí ele fala, eu preciso ser mais forte para isso, para proteger outras pessoas. O que a gente não tem aqui de informação. O que são guerreiros dimensionais? Mas beleza, vamos ir pelo óbvio aqui, né? São guerreiros que lutam contra males e perigos nas dimensões. Isso é algo meio que, tipo, fichado, né? Tem a CLT, tem a carteira de trabalho do guerreiro dimensional. Ou é, tipo, sei lá,
ser o pirata em One Piece, por exemplo. Né, que qualquer um pode virar e beleza, e não tem regra, não tem lei. Outra coisa, um grande vilão da dimensão 15 decide instalar o portal dimensional em sua cidade. Eu não consegui entender, porque assim, se o cara é da dimensão 15, como que ele vai instalar na cidade do Tashig? Então o Tashig também é da dimensão 15? Fica a dúvida. E esse portão dimensional é pra quê? Serve pra esse cara da dimensão 15 viajar entre as dimensões? Por que especificamente o Tashig vai impedir isso? Vai querer desativar o portal? Novamente, motivações, né? Ele pode querer ficar forte porque a mãe dele foi morta. Aí talvez, beleza, esse cara tá de alguma forma relacionado com a morte da mãe dele, ou ele, sei lá, extrapola isso de que esse cara vai vir e vai matar mais gente. Talvez escuta na história de alguém que realmente foi morto por esse grande vilão. E aí ele lembra da mãe dele e fala, beleza, eu vou te ajudar. O grande problema de ser isso, do beleza, eu vou te ajudar, é que aí a gente tira o protagonismo do Tashig e o protagonismo vai pra pessoa que o Tashig tá ajudando. Dá pra fazer uma história onde o personagem principal é o Tashig e o protagonista é essa outra pessoa, mas beleza, pra gente trabalhar com o Tashig exclusivamente, a gente tem que ter a motivação dele como ponto central do caminhar da história, do andar da história. Então seria ele querendo desativar o portão porque motivos do Tashig, né? Então ele tem que ter um motivo claro pra isso. Eu realmente fiquei na dúvida sobre esse lance da dimensão. Se o Tashig tá na dimensão 15 e o cara da dimensão dele quer ir pra outras dimensões, ou existe um cara numa dimensão 15, que não é do Tashig, que tá instalando esse portão pra viajar. Aí seria o que? O cara talvez teria que ter lacaios, vamos usar esses nomes assim. Teria que ter outras pessoas que obedecem a ele que iriam instalar em cada dimensão, sei lá. E aí o cara ia poder vir da dimensão pra lá. Então seria meio que uma luta contra o tempo pra esse cara não vir pra dimensão. Porque se esse vilão vier pra dimensão, ele vai destruir a dimensão do Tashig, sei lá, ou dominar ela, ser um ditador, etc. Qualquer coisa desse tipo. Então o lance aqui não seria que esse cara seria o vilão em si, seria o vilão que tá por trás, mas aí teria esses outros vilões que seriam exatamente os lacaios do cara da dimensão 15 que estariam construindo. Eu acho que é um caminho interessante pra se seguir, se for esse o caso mesmo. Se o vilão for de outra dimensão, então ser o perigo de ele vir até a dimensão do Tashig. E aí teria essa galera que tá colocando o portão pra ele poder vir. Mas daí seria uma outra galera, não seria ele em si. Ele em si tá fazendo isso lá na dimensão 15, na dimensão dele, ou na dimensão que ele já dominou. Porque vai ver, ele já fez isso em outras dimensões, por isso que a infâmia dele precede ele, depois que as pessoas sabem. Aí tem sempre o lance de como que o Tashig vai descobrir isso também, que é algo importante para colocar na história. Precisa ser alinhado, né? Então ele tem alguma motivação, e alguma motivação gira em torno de, que leve ele a descobrir isso. Pera aí, tá acontecendo isso aqui, existe esse vilão na dimensão 15, esse vilão quer vir pra cá, vai ferrar tudo, preciso impedir. Pra que ele descubra isso, tem que ser de alguma forma natural, de acordo com a própria motivação dele. Porque, dependendo do personagem, simplesmente fala, foda-se, deixa o cara ver, deixa ele fazer o que ele quiser. Isso não é problema meu, né? Já dizia Peter Parker. Então eu acho que, pra mim, precisa deixar claro a motivação do Tashig e a relação entre vilão da dimensão 15, Tashig e portões dimensionais com guerreiros dimensionais, né? Ele já queria ser guerreiro dimensional antes de enfrentar esse cara. Ajudar a enfrentar esse cara vai ajudar ele a se tornar um guerreiro dimensional, se for uma parada meio que registrada e tal. Então, tipo, é aquele negócio, né? Ajuda a resolver um crime e você fica ali bem com a polícia, né? Se você já é policial. Não funciona isso assim no nosso mundo, mas no mundo de ficção às vezes funciona. Se você é policial, sei lá, você ajuda o FBI num crime e não a cometer, né? A resolver, a solucionar um crime. E às vezes a cometer também. Aí, se bobear, você consegue até a aprovação mais rápida ainda. Aí beleza, aí você ganha pontos ali, você consegue entrar no FBI. Então talvez seria um negócio assim, tipo, ele ajudar a combater esse vilão e a impedir a chegada desse vilão, ajudaria ele a entrar e se tornar um guerreiro dimensional registrado, talvez. Seria uma motivação já, seria uma motivação interessante. Como a história está em andamento, não sei o que eu disser aqui que pode já ajudar, que pode já daqui pra frente, né? Porque eu não sei o quão caminhada essa história tá, o quão feita ela já tá, mas pra mim, foco central sempre. Motivação do protagonista e como essa motivação conversa com os outros elementos da história. Porque tudo é guiado pela motivação do protagonista. Então os outros elementos, vamos imaginar a história aqui como um cenário aberto, né?
Então você tem aqui um cenário aberto e você tem vários elementos da história que estão espalhados nesse cenário. O protagonista está aqui, e esses elementos estão espalhados aqui, a motivação dele é o que vai guiando ele para passar por esses elementos que estão espalhados nesse negócio. Não sei se deu para visualizar isso aqui, eu sacudindo minha mão no ar, mas é mais ou menos isso. O protagonista ele é um ponto, os elementos da história são vários outros pontos numa folha, e a motivação é a linha que vai passando por esses pontos. Então não são os pontos que tem que vir até o protagonista, mas sim o protagonista que vai passando por esses pontos para fechar a história, e ele passar por esses pontos é com base na motivação e no desejo dele, naquilo que ele busca na história. Ok, o vídeo ficou aí já com 40 minutos, lemos algumas sinopses hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que para você enviar a sinopse para mim é no e-mail que está aqui na descrição, com o assunto do e-mail sinopse para análise, que eu coloco ela aqui na pastinha e vai chegar a sua vez. Demora, mas chega. Valeu por ter assistido, deixa seu like aqui embaixo e até o próximo vídeo. É nóis!